Olá, mais uma aula com dicas de jogos e gamificação para realizar com os alunos. Dessa vez, trago mais exemplos de atividades que podem ser realizadas no início da aula para engajar ainda mais nossos alunos, só que agora focando em conteúdos específicos. As atividades de hoje são dicas fáceis e que não dependem necessariamente de material específico ou que dependem apenas de materiais bem simples, tipo pedaços de papel. E como eu disse na aula anterior, também podem ser realizadas em tempos de distanciamento social, sim. E por se tratarem de atividades que envolvem conteúdo, essas podem demorar um pouquinho mais do que as que eu falei anteriormente, na aula anterior, que eu disse que não poderia ultrapassar ali os 5 minutinhos, já essas atividades podem tomar ali uns 10 minutos da aula, já que estão trabalhando também conteúdo. Então, em fila é a primeira atividade, tá? É uma atividade que dá para realizar também com alunos de diferentes níveis, em diferentes faixas etárias, em diferentes disciplinas. O professor, ele estipula um tema da aula anterior ou algo que ele queira fazer uma revisão com os alunos. E antes, né, para eles reverem antes de dar início à aula seguinte, ao conteúdo seguinte. E o professor pede que os alunos façam uma fila na ordem solicitada pelo professor. Então, por exemplo, os alunos estão estudando adição, né? Vamos lá na educação no fundamental. Cada um recebe uma continha e eles precisam perguntar uns aos outros as suas contas, pensar no resultado e entrar na fila de acordo com a sequência dos resultados que eles obtiveram. Então, se o meu é 2 mais 2 vai dar 4, o do meu amigo é 3 mais 2 vai dar 5, então eu estou na frente dele. Se o professor pedir ordem crescente, se o meu professor pedir decrescente, a gente vai mudar. E aí pode ir desafiando os alunos ali. Pode ser também com o alfabeto, de acordo com seus nomes, com os sobrenomes. Pode ser com números de casas, com datas de nascimento, com conteúdos mais complexos também, né? Como fatos históricos e a sua ordem cronológica. Então, dá para fazer de diversas formas. É só, de fato, usar ali a criatividade e, no caso, é só solicitar, né, que eles mantenham o distanciamento social durante a atividade e ao fazer a fila também. Então, não dá para ter problema, dá para fazer super tranquilo. Papel higiênico é o nome para a segunda atividade. Nela, o professor ele vai mesmo passar ali um rolinho de papel higiênico entre os alunos, que eles devem ali, uma coisa que o professor deve prestar atenção é que esse papel higiênico, ele precisa ter esses picotados, tá? É importante que ele tenha, porque os alunos vão pegar quantos pedaços eles quiserem. E, em seguida, eles vão contar quantos pedaços eles pegaram, e, de acordo com esse número, eles devem escrever ou falar coisas solicitadas pelo professor, de acordo ali com o conteúdo que eles estão vendo. Então, dá para fazer também com diferentes faixas etárias, disciplinas. Então, por exemplo, um aluno foi ali e pegou 3 pedacinhos de papel higiênico. Tem ali 3 pedaços. E o professor pede 3. E o professor pede para fazer uma revisão ali, suponhamos, da Segunda Guerra Mundial. Então, o aluno, ele precisa, já que ele tem 3 papeizinhos, falar 3 coisas ou escrever 3 coisas que aconteceram ali na Segunda Guerra Mundial. Então, é uma atividade bem dinâmica, porque os alunos acham estranho, em primeiro lugar, usar o papel higiênico, né? E depois, eles se divertem com aqueles alunos que quiseram pegar muito e, por isso, tiveram que fazer muito mais na atividade, tá bom? Então, com certeza, eles vão ter momentos ali inesquecíveis. A atividade do MM é um jogo bem interessante e também pode ser realizada bem no início da aula para revisar conteúdo de aulas anteriores. O professor, ele seleciona ali algumas perguntas, né, ou temas da aula anterior e escreve no quadro e, ao mesmo tempo, ele relaciona essas questões a uma cor do MM. Tipo assim, igual vocês estão vendo aí no slide. Então, eu sugiro até que antes, né, vocês abram aí o pacote de balas para conferir as cores que tem, para que, né, as questões, as perguntas, os temas, os tópicos, eles possam, de fato, estar de acordo com as cores. E chama MM, mas pode ser usado balinhas de confete também, por exemplo.
tá? Aí, os alunos, eles recebem ali 3 balinhas ou 5, e de acordo com a cor que eles pegaram, eles precisam responder aquela pergunta. Só que depois de, né, e aí só depois mesmo de responder a pergunta corretamente, é que eles podem, então, comer as balas, tá? Então, se pegar a cor repetida, sem problemas. O aluno responde a mesma pergunta de novo, é bom que reforce o conteúdo, é bom que treina, que fica bem ali registrado na cabecinha dele, tá? E essa atividade, ela pode ser realizada em dupla ou em grupo, ou até mesmo com a sala toda, né? Sem que os alunos saiam ali dos seus lugares. Outra atividade simples e muito produtiva é a chamada detetive. Ali, os alunos, eles precisam detectar os erros, eles precisam ser os detetives ali para encontrar o que está de errado. E aí, eles buscam, né? É interessante porque os alunos vão buscar na memória de longo prazo aquilo que eles aprenderam e, simultaneamente, eles vão ajudar os outros colegas a levar também essas informações, esse conteúdo, para suas memórias de longo prazo. Como? Vou explicar para vocês. No início da aula, o professor ele pede para que os alunos pensem ou escrevam 3 fatos sobre o conteúdo em questão, mas cada um desses fatos, isso é muito importante, gente, cada um desses fatos, ele deve conter um erro. Não pode ser mais que um também, senão vai ficar muito confuso. O objetivo é fazer com que os colegas analisem e investiguem cada fato, cada frase, para identificar e corrigir o erro. O vencedor é aquele aluno que conseguir identificar mais erros, né, corrigir mais frases em um tempo menor. E aí os alunos podem trabalhar em grupo, em dupla também, ou também com a turma toda em conjunto. Vai ficar ali a critério do professor, como ele prefere realizar a atividade. Ainda mais que ela não exige nenhum tipo de aproximação física, então o professor pode ficar à vontade para escolher a melhor maneira de fazer. Muitos podem achar estranho, mas a guerrinha de papel pode sim ser um aliado no processo de ensino e aprendizagem. E para que as coisas funcionem, né, sem haver ali um excesso de euforia por parte dos alunos, é importante que as regras sejam bem claras, né, que os alunos entendam muito bem o que pode e o que não pode ser feito, e que a atividade ela seja realizada por etapas. Então, primeiro, o aluno vai pegar uma folha de papel e escrever nela alguma coisa sugerida pelo professor, de acordo, né, ali com o tema que eles estejam estudando, mas com uma lacuna, né, com um tracinho ali, para que essa frase, para que essa questão, ela possa ser preenchida. Como se fosse mesmo, né, uma folha de papel em branco. E os alunos podem escrever coisas simples, tipo uma continha, então colocam ali 3 mais 2 igual a e deixam um tracinho. Ou então colocar uma frase, tipo, venham agora, senão vão perder o avião. E aí, a palavra senão é uma conjunção e o tracinho para eles completarem. E aí, ao terminarem de escrever, o professor pede para que os alunos façam mesmo uma bolinha de papel, né, com essa folha, e explica. O professor precisa explicar, então, que eles vão poder brincar de guerra de bolinha, mas só na hora que o professor disser vai, é que eles vão poder começar a jogar as bolinhas, tá? E que depois, e que isso vai acontecer só por alguns segundos, e que não vale acertar no rosto do colega para não machucar ninguém. E dando continuidade à explicação, o professor ressalta que quando ele disser parou, todos devem parar e pegar uma daquelas bolinhas que estavam ali no chão, né, que estavam espalhadas, enfim, pela sala. Então, os alunos fazem ou um grande círculo, ou pode cada um voltar para o seu lugar mesmo, e dali responder as questões que estão naquela folha de papel. Os demais alunos, eles devem observar ali as respostas do colega, podendo ajudar, né, caso eles precisem, caso haja necessidade. Eu tenho certeza que depois de fazerem essa atividade, os alunos vão estar muito mais interessados na aula, completamente engajados e de maneira bem dinâmica, né, envolvidos em toda a sala de aula durante todo, né, o horário. Então, essas foram as atividades de hoje. Espero que vocês possam colocá-las em prática e, de fato, aumentar o engajamento dos alunos e a motivação desde o início da aula. Te espero na nossa próxima aula com mais jogos e gamificação para a sua sala. Até lá!